Boa noite. Quase não consigo ligar os microfones, mas está ligado e todo mundo está me escutando, né? Que a paz do Mestre Jesus invada o nosso coração, abençoe os nossos espíritos e que possamos, nesses próximos minutos, entregá-lo ao ensinamento do Mestre. Que possamos, ao sair dessa sala de tamanho incrível, possamos sair melhores do que entramos. E que o bálsamo atenuante do Cristo seja o remédio das nossas chagas, das nossas feridas e a paciência das nossas provas, das nossas expiações. É muito emocionante escutar o Senhor Heriberto. Primeiro, parabenizá-lo por mais uma data magnífica, 83 anos de luta, de trabalho, e que Jesus o abençoe. E a todas vocês, mulheres, que há 2 dias, na próxima sexta, é o Dia Internacional da Mulher. Então, a todas vocês, parabéns. E que possamos ser mais respeitosos com todas vocês. E que possamos dar o que de melhor temos dentro da gente, que é o amor. Que a gente ame mais todas as nossas mulheres da nossa vida. E respeite todas. O tema da noite de hoje é: não creiais, não acreditais em todos os espíritos. Antes de começar a falar sobre o tema exclusivamente, a gente vai conversar sobre ele. Antes de falar o que Kardec fala sobre isso, o que é que ele traz para a gente desse ensinamento, a gente vai fazer um apanhado geral sobre o tema, até para melhorar e aprimorar o nosso entendimento sobre o que Kardec trouxe para a gente em relação a isso. Ele traz exclusivamente uma passagem de uma epístola de João, onde ele fala isso para a gente. E que a gente não deve acreditar em todos os espíritos, em tudo que nos fala, em tudo que nos ensina. E aí Kardec faz um apanhado geral sobre nós, espíritos, seja encarnado, seja desencarnado. Agora, acreditar naquilo que nos fala, naquilo que nos ensina, aquilo que nos passa, está ficando, parece que não, apesar da evolução da tecnologia, do conhecimento, da velocidade da informação, está ficando, às vezes, cada vez mais difícil. A gente não sabe hoje conseguir distinguir, em alguns casos, o que é verdade do que é mentira. Em tempos de fake news, a gente não consegue fazer isso. Porque são tantas informações, tantas deturpadas, são tantas uma em cima da outra, que a gente fica em dúvida e gera essa dúvida. Às vezes nos ficcionamos em apenas uma fonte e acreditamos aquilo como verdade absoluta e pronto. Nada mais que seja satélite a gente não acredita. Então, em tempos de fake news, em tempos de fanfic, né, que os jovens falam tanto essas palavras, essas histórias mentirosas, é cada vez mais imprescindível que tenhamos a consciência daquilo que estamos escutando, estudando, acreditando. Aí vem o principal. Em que e em quem nós estamos acreditando. Aonde nós estamos depositando a nossa fé. O nosso conceito dicotômico, muitas vezes, de verdade. A gente pega uma caixinha na cabeça da gente, faz isso é verdade, isso é mentira. E a gente faz isso quase a vida inteira. Então hoje, 2023, tenhamos muito mais cuidado sobre isso. Mas é sobre todas as informações da qual nos é transmitida e da forma que nos é passada. A gente vai ver aqui a responsabilidade de nós, inclusive espíritas, cristãos. Aqueles que detêm a possibilidade do trabalho, da exposição do tema espírita. Eu, no meu caso, por exemplo. Então, quer dizer que todos vocês que agora me escutam, sejam aqui, ou seja em casa, ou em qualquer lugar, pelo advento da internet, devo acreditar em tudo que eu falo? É isso? Será? Então a gente vai ver que Kardec, por um exemplo, no Livro dos Médiuns, no 24º capítulo, ele traz uma receita para a gente conseguir identificar as comunicações espíritas.
identidade dos espíritos, se é um espírito bom ou mau que está falando com a gente. Para ser mais exato, ele trata isso em 26 proposições. Ele faz assim, em primeiro, verifique isso. Em segundo, verifique isso. E vem 26 proposições para a gente entender aquela comunicação. Olha só. Aí a gente pega qualquer psicografia e acha que é tudo verdade. Ou então a gente liga a internet, escuta qualquer tipo de vídeo sobre qualquer tipo de assunto e acha que é verdade. Não creiais em todos os espíritos. A distinção entre encarnado e desencarnado. Então, por que nós temos tanta fé naquilo que aquele encarnado nos fala? Ele detém a verdade absoluta de tudo que ele está dizendo? É isso? Agora, calma também. Não é a partir dessa informação que a gente vai pôr dúvida em todo e qualquer ensinamento. É por isso que é imprescindível, de novo essa palavra, imprescindível, que tenhamos conhecimento. Nós precisamos estudar. Nós precisamos observar se aquilo que a gente está recebendo, como informação, aprendizado ou qualquer coisa que seja, ele provém do ensinamento do modelo que nos foi deixado. A gente retroage de novo ao Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo que nós precisamos nos guiar, seguir. E a resposta é clara, simples: Jesus. Jesus. Então quer dizer que nós já temos um norte, nós já temos um foco. Então, se a partir de agora, toda e qualquer informação, comunicação, ensinamento que nos passe, ela anda seguindo o ensinamento do mestre, aí tem o quê de verdade, né? Agora, se ela confrontalmente, frontalmente, ela bate de frente com o ensinamento do mestre Jesus, de que a gente não deve amar a todos e amar a Deus, aí já é ponto crítico e a gente deve pôr uma grande interrogação. Kardec traz para a gente também ensinamentos bem racionais. Veja, nesse mesmo capítulo, 24º, ainda falando sobre o tema como um todo, para nós nos situarmos sobre o assunto. Ele faz uma reflexão interessantíssima. Olhe, hoje, quantos seres encarnados existem hoje, aqui, no orbe? Pense hoje. Eu até perguntei à minha esposa vindo para cá, que eu nem sabia, ela disse mais de 7 bilhões de encarnados. Quantos deles são, em potencial, criaturas conhecidas e de renome sobre temas, sobre funções? É pouquíssimos em relação a esses 7 bilhões, né? Então vejamos, se são poucos em relação a todos os encarnados, imaginemos se uma comunicação de um ser hoje, da qual ele é primeiro lugar naquele tema abordado. Imagine isso acontecendo em todos os lugares do mundo. Kardec traz para a gente, Heriberto, nesse mesmo capítulo, esse conceito de que a identidade ela é secundária em relação à mensagem. Pouco importa quem assinou. Muitas das mensagens dessas criaturas de espíritos puros ou de ordens elevadas, elas de fato não é assinada nem pelo próprio espírito, mas sim por um coletivo de espírito que vibram numa mesma razão daquele espírito e se apresentam para a gente nessa condição para que nós, ainda falíveis, acreditemos que seja. Mas o importante não é saber quem foi que deu a mensagem, de onde partiu essa mensagem, mas qual é o teor dessa mensagem, o que ela está nos trazendo, nos informando. Depois faz uma reflexão importantíssima também sobre nós aqui, ainda em mundo de provas e expiações, todos nós aqui ainda tendo o que melhorar, o que expurgar, o que evoluir, porque ainda colocamos salvadores em nossa existência. Não, absolutamente tudo que aquela criatura fala é o caminho que eu devo seguir. E nisso nós entregamos o melhor que nós temos, o mais belo que nós temos, o nosso amor,
a nossa energia, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa racionalidade. E simplesmente passamos a acreditar em tudo que aquela criatura que ainda precisa evoluir nos fala. Então, é um capítulo de importância maior da codificação. E Kardec, não por menos, dedica um capítulo inteiro do Evangelho para falar sobre isso. Que haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse item exclusivo, onde ele faz a recomendação que a gente não deve acreditar em todos os espíritos. Vou ter que ficar aqui, porque eu tenho que passar os slides e está sem o controle, né? Voltou. Gente, esquecemos muitas vezes a importância de estarmos aqui encarnados e a gente sempre traz isso como um tema de rememória, de revisão. A gente passa grande parte da nossa existência focando em objetivos que não seja o nosso como ser encarnado. A gente sempre coloca na nossa vida uma meta, um objetivo, uma forma, o que eu quero alcançar. E a maioria das vezes ela é desassociada com o nosso real objetivo de estar aqui. Isso, quando não, a gente perde o prumo, ou perde o objetivo. Ou se pergunta muitas vezes, qual é de fato o objetivo de estar aqui? Começa ano, sai ano, entra planos, termina planos, e a gente não consegue focar nesse objetivo principal de estar aqui encarnado. Kardec pergunta isso aos espíritos e ele responde de forma sucinta, direta. Qual é o objetivo da gente estar aqui? É acumular riqueza? É ter mais e mais coisas? É conquistar? É ser maior? É ser o melhor? Os espíritos respondem: o objetivo da encarnação é chegar à perfeição. Esse chegar à perfeição nos remete a uma reflexão simples. Ser perfeito na escala espírita, ser um espírito puro, misericordioso. Se lá estejamos, todos nós fazemos esse movimento reflexivo, todos nós agora somos perfeitos. Haverá dor nesse instante? Aquilo que nos machuca, aperta nosso coração, nos angustia, vai existir? Nós conseguimos entender todos nós como espíritos, como ser integrante a Deus. Então, aquilo que nos machuca, nos magoa, não mais existe, porque nem mais é real. Não faz parte da nossa existência. Então, daqui, a gente já entende que o nosso objetivo de estar encarnado é chegar nesse ponto. Para uns, estar encarnado é uma expiação. E aí a gente entende expiação como sendo um movimento de paciência. Uma das grandes virtudes que a gente precisa alimentar em nós. Pensamos a expiação como justiça da encarnação. Aquilo da qual eu não consigo mudar, modificar, é real em minha existência. É necessário que eu tenha paciência de suportá-la, porque aí é o ponto do qual eu preciso me aprimorar. Para uns, é missão. Para outros, é pôr em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É quando Kardec pergunta também aos espíritos, na pergunta seguinte, esse objetivo qual é? E eles respondem assim: suportar. Suportar. Queremos muitas vezes conquistar o mundo, as pessoas, absolutamente. E o que a gente de fato precisa fazer nesse instante, nessa encarnação por completo, é suportar a existência. É aquele famoso suportar mais um dia. É só mais um dia. É só mais um dia. E esse dia, um dia mais um dia, lá na frente, parece que a gente nem viveu aquele tormento. Então, para uns, é suportar. Para todos nós, em momentos de dor e aflição, é suportar. Ter fé, paciência. Para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Nessa resposta, a gente estuda sobre escolhas das provas, também no Livro dos Espíritos. Quando é que nós escolhemos nossas provas? Será que a gente escolhe todas as nossas provas? E aí no Livro dos Espíritos ele responde, na maioria esmagadora das vezes, quando planejamos a reencarnação, nós temos a possibilidade de visitar mundos mais felizes que a Terra. E nessa visita, a gente entra em contato com a verdadeira felicidade. Que, olha, ela está bem distante de poder pagar as contas, que a gente acha que vai ser feliz quando paga todas as contas. Essa verdadeira felicidade está bem longe do boleto do cartão de crédito, está bem longe de poder comprar um carro, está bem longe de poder deixar de pegar o chambá lotado, está bem longe disso. E aí, quando a gente entra em contato com a verdadeira felicidade, nós olhamos para dentro de si, para dentro de nós, cada um de nós, e observa todas as chagas que nos distanciam desse mundo, dessa felicidade. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a avareza. E aí, nesse instante, amigo Heriberto, a gente escolhe as maiores provas. Porque a gente sentiu um gostinho do que é feliz. Então, voltamos e venceremos todas elas. Bom, como é que Kardec divide esse capítulo no Evangelho? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele começa falando sobre o conceito de que conhece a árvore pelo fruto. E a gente vai ver que no final do capítulo, que é o tema de hoje, antes das instruções dos Espíritos, de fato, entender, conhecer, acreditar nos Espíritos como mensagem que segue o Cristo, o exemplo é o melhor deles. É a prática. Não é o melhor jeito não, viu? É a única forma de ensinar. É pelo exemplo. É pelo exemplo. Qual foi o instante que Cristo não ensinou pelo exemplo? Não pela prática. Sempre assim. Por onde passou, por onde caminhou, com quem encontrou. Não ficou sentadinho só conversando, dando palestra, né, amigo Heriberto? Foi na prática. 68 anos, nosso amigo Heriberto fazendo campanha do quilo. 68 anos. Então, qual é a prática que nos se assemelha ao Cristo hoje? A reflexão própria de cada um de nós. Na nossa vida hoje, acordamos de manhã, 4, 5, 6, 7, não sei a hora que cada um acordou. Estamos aqui já, 8h30 da noite. Qual foi a prática desse dia que me aproximou dos ensinamentos do Mestre? Qual foi? Rapaz, eu acordei, fiz almoço, dei banho no menino, depois fui trabalhar, voltei. Qual das práticas te assemelhou a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo? É claro que fazer comida é amar o próximo. É claro que levar um menino na escola e dar um banho é amar o próximo. Quando a gente não faz isso por obrigação ou ainda reclamando. Mas quando a gente faz isso com amor, aí sim. A missão dos profetas, Kardec também traz para a gente. Prodígios dos falsos profetas. E aqui, não creais em todos os espíritos. No fim do capítulo, ele traz as instruções dos Espíritos. Como dever de casa para todos nós, inclusive eu, revisitar esse capítulo é de muita importância. Muita. Porque nós precisamos fazer o seguinte exercício. Apontar o dedo na filha dos outros é muito fácil. Julgar é o melhor que nós sabemos fazer. Nós que estamos na labuta e na batalha diária de ser verdadeiros cristãos. Nós estamos sendo falsos profetas, falsos cristãos. Entender esse capítulo é saber qual é a ferramenta que nós precisamos ser, para que não sejamos isso. Para que as nossas palavras não sejam só vagas, mas para que o nosso exemplo sirva de lição. Para que o nosso exemplo sirva de lição. Não creais em todos os espíritos. Quem são esses espíritos que nós estamos falando? São só as comunicações mediúnicas, é?
é no que a gente escuta nas reuniões mediúnicas, psicofonia, são as mensagens psicográficas dos espíritos, é pelas reuniões de pinturas mediúnicas ou de materialização, ou os nossos sonhos, ou as nossas incorporações. Quais são esses espíritos? De quem a gente não deve crer? Encarnados e desencarnados. Quais são essas características destes que nós devemos evitar? Não crer. No encarnado, os milagreiros. Isso. É de forma sucinta o que Kardec traz para a gente nesse tema, tá? Mas quem são esses milagreiros? Kardec, no 7º item dessa lição, ele mostra que o espiritismo, tal como a ciência material, a física, a geologia, a química, que explica os fenômenos da natureza deste mundo, o espiritismo, ele traz para a gente a razoabilidade, a ciência das leis das comunicações entre os mundos, de forma racional. Ele explica para a gente o que é um fluido cósmico universal. E a partir desse ponto, a gente começa a entender que esses ditos milagres, eles já não existem. Não há nada de miraculoso, nem nada de milagroso. É um efeito também natural, proveniente da relação entre os mundos e o que nele existe. E aí, claro, é preciso que aprofundemos esse assunto, para entender como se faz esses ditos milagres. O que é ectoplasma, perispírito, o espírito, fluido cósmico universal, manipulação, escala espírita. Bom, aí é outro assunto. Mas o espiritismo traz para a gente que, olha, esses milagres, eles não são miraculosos, não é sobrenatural. Há uma explicação lógica, racional para que ele aconteça. E aí, a partir desse ponto, quando chega para nós, olha, fulano lá na outra rua está fazendo um milagre. Essa tua dor no joelho, ele cura rapidinho. Ele é milagroso. Então, para essas criaturas, da qual nós estamos tendo ciência agora da explicação racional do espiritismo através da codificação, a gente já não deve acreditar. O que mais? Os profetas ou os falsos profetas. Os materialistas e os falsos cristãos. É importante nós pontuarmos, porque isso está presente em nosso derredor. Não entendemos essas palavras como julgamento, mas como uma observação, para que nós não tenhamos dentro de nós o que a gente vai falar agora. Muitas vezes acreditamos que caminhamos junto ao Cristo quando as coisas materiais começam a acontecer em nossa vida. Rapaz, o negócio para mim tá ruim, eu perdi meu emprego, o negócio tá difícil, perdi mulher, perdi esposa, perdi menino, perdi marido, mas é porque eu tô longe do centro, eu tô longe da igreja, tô longe de tudo. E a gente começa a associar as nossas conquistas materiais à nossa conexão com Cristo, ao nosso processo de evolução. E escrevemos, às vezes, nos nossos bens materiais, foi Deus que me deu. E aí vivemos no cristianismo de prosperidade, como se fosse isso que o Cristo disse. Qual foi o reino que ele disse que nós tenhamos? Se não o reino de paz, de amor, se não a perfeição, se não amar a Deus, ao próximo. Ou estamos todos enganados? Então, sim, não é esse contato direto com o Mestre, com Cristo, teu aprimoramento como ser, como evolução, vai te trazer as benesses materiais. Então, aquelas criaturas que falam em nome de Deus apenas de forma material e que a partir disso recebem benesses, evitemos. Evitemos. Mais uma vez, não entendemos isso como julgamento ou crítica, ao comportamento de quem quer que seja, de qualquer que seja o líder religioso. É apenas um movimento de reflexão. Só isso. A gente não pode ser pastor de um rebanho da qual nós estamos ganhando benesses materiais sobre isso. Muitas vezes com prisões psicológicas naquelas criaturas, naqueles que os seguem, prometendo
terreno no céu, coisas abençoadas. E os falsos cristãos? São aqueles que aqui pegam seu tempo, por exemplo, usam da palavra, do microfone, falam de forma suave, doce, leve. E quando chega em casa e adentra, a primeira coisa que faz é gritar com a sua esposa. 2 dias antes do Dia Internacional da Mulher. Vê? Ou daquele que apenas com palavras fala sobre o Cristo, mas nenhuma das suas ações durante toda a sua encarnação remete ao ensinamento do Mestre. Precisamos parar de apontar e apontar para nós. Em que ponto nós estamos sendo falsos cristãos? Em que ponto? Os desencarnados, Kardec trata como espíritos enganadores, espíritos hipócritas e espíritos pseudos sábios. E aí, na doutrina dos espíritos, no livro dos espíritos, Kardec nos ensina isso aqui, ó, a escala espírita, onde estão os pseudos sábios, os levianos, os perturbadores, quase sempre espíritos de terceira ordem. Esses são aqueles da qual nós não devemos acreditar. Mas como é que eu vou saber quando isso acontecer? Bom, a gente falou que o livro dos médiuns tem são 26 formas da gente descobrir, né? Lá a gente vai ver pela linguagem, pelo comportamento, pelo que ele está passando para a gente, ensinando. O mais importante, a gente não deve, mas se a gente quiser pelo menos colocar na nossa caixinha do consciente para não esquecer, qual é o teor que essa mensagem nos traz? Qual é o teor que esse ensinamento nos mostra? Esse ensinamento vai me fazer ser mais cristão? Esse ensinamento vai me fazer caminhar nos ensinamentos do Cristo? Se assim for, beleza. Se não, um pontinho de interrogação bem grande para nós. No item 6, Kardec traz, de fato, o que João escreveu na sua epístola. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Observar se esses espíritos são de Deus. O que seria o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é aquele que age segundo o ensinamento do Mestre Jesus, que é o modelo que Kardec pediu para que a gente seguisse. O Espírito de Deus é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Amar a Deus é amar todas as suas criaturas, todas as suas criações. Amar a Deus é amar a natureza. Não esqueçamos, em momento nenhum. Vamos parar de ser predatórios, pelo amor de Deus. Vamos cuidar melhor da natureza, desse mundo que nós vivemos. Vamos fazer, pelo menos, aquilo que nos compete. Vamos colocar o lixo no lixo. Vamos parar de arrancar as nossas árvores. Parece bobo, mas não é. Se você andar aqui na Mata de Passarinho, por exemplo, e observar os últimos 20 anos para agora, você vai ver que não é. Você vai ver que não é. Então, que possamos ter mais cuidado e amar a Deus com exemplos, com ações. Qual exemplo que a gente pode fazer? Faz um pomar perto de casa, faz um jardim, agoa as plantas da tua rua, faz algo que te aproxime do ensinamento do Mestre. No item 7, é quando Kardec, de fato, ele diz, olha, não peça milagres ao Espiritismo. O Espiritismo traz a relação de ciência entre os mundos materiais e espiritual e a relação entre aqueles que o vivem, seja de encarnados, ou seja de desencarnados ou encarnados com desencarnados.
Adentramos muitas vezes no centro espírita à procura de um milagre. Quando nós estamos mais desacreditados na vida, quando a ciência material já não nos tem resposta, seja por uma dor física, seja por uma dor na alma, seja por uma dor na consciência, seja por a perda de um ente querido, algum motivo nos remonta e nos traz à casa espírita. Muito acostumado ou mal acostumado com esse processo de milagres, queremos que o centro resolva essa questão em minutos, em segundos, em passe. Como sendo passe de mágica. E acreditamos que aquele passe que estamos recebendo é um passe de mágica e vai nos libertar do sofrimento e da dor. Quando aqui entramos, começamos a assistir às palestras, estudar a codificação, estudar as suas obras, observamos que a casa espírita entrega para nós um espelho. Um espelho. E diz, olha, isso é sua dor. Podemos olhar isso com duas óticas. A do desespero, de que ninguém venha arrancar aquilo que me faz mal, ou a da esperança, ou a do verdadeiro milagre. Se é um espelho, nós somos o remédio. Nós somos a cura. Nós somos a salvação que procuramos. Observamos que essa aflição ou é condicionada às nossas existências anteriores e por expiação ou prova precisamos com resignação enfrentar, ou é ainda dessa mesma encarnação que vamos acumulando ainda. Não basta o que trazemos, vamos acumulando. É como se estivéssemos plantando para colher amanhã. Não é na próxima encarnação não, viu? É amanhã. É eu pegar todo o lixo da minha casa, jogar na rua para que as águas levem para o esgoto e quando chova entra na minha... É mais ou menos assim. Isso a gente faz com os sentimentos. Nós ainda traímos o sentimento das pessoas. A confiança. Quantos nós não decepcionamos aí na vida? Quanto nós não fomos ingratos? E quantos também não nos decepcionaram? Quantos não foram ingratos também conosco? Isso é a relação comum que Kardec nos mostra também no Livro dos Espíritos. Se estamos todos nós ainda em processo de evolução, é natural que sejamos ingratos e que muitos foram ingratos conosco. É natural. Mas é importante que a partir desse ponto, detendo esse conhecimento, nós digamos, basta filho, basta. 2024 anos depois da vinda do Cristo, estamos ainda falando sobre isso. Mais uma vez, falando. E quando nós vamos agir? Não, parei. Eu agora vou repensar 2, 3 vezes, contar de 1 até 10 para dar aquela resposta que tanto machuca. Eu agora vou contar de 1 até 10 antes de tomar aquela ação impulsiva de magoar ou ferir alguém. Nós já temos consciência, clareza e educação para isso. Senão não estávamos aqui. Então assim que nós fazemos. Então chega o Espiritismo, nos mostra que não tem milagre, entrega um espelho e diz, vá filho, siga, vá adiante, melhore, se aprimore, evolua, haja. Observe, pergunte o que a vida quer de você nesse instante. Não só cobre da vida, cobramos muito da vida, está muito ruim, está faltando isso, aquilo, cadê, como é que faz? Para, respira e pergunta, o que é que ela quer de nós agora? Ela quer que eu pare, ela quer que eu corra, ela quer que eu trabalhe mais, quer que eu trabalhe menos, quer que eu cuide mais da minha saúde? O que é que ela quer? Continua Kardec ainda no item 8, dizendo que essa condição do Espiritismo como ciência e a explicação dos milagres que outrora acreditamos, ela destrói esse domínio do maravilhoso. Destruindo isso, aqueles que se diziam maravilhosos cairão em descrença de forma natural, porque nós já sabemos como funciona, sabemos do que se trata.
E aí vem um dos grandes ensinamentos dessa lição. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer produzir. Então podemos agora, a partir desse instante, dizer: nós vamos acreditar naquele que traz o ensinamento como prática, aquele que traz o ensinamento da lei moral do Cristo. É como se diz julgamento, e não é só no blá blá blá, né, Miguel Heriberto? Não é só na conversa mole, como se diz, é na prática. E quando a gente entra na casa espírita, essa prática é oferecida a todo instante. Essa casa, por exemplo, meu Deus, a quantidade de trabalhos que existem nessa casa, precisamos aproveitar mais. É campanha do quilo, é sopão, é creche, é cesta básica, é tudo. Eu duvido, cada um de nós aqui, olha, cada um de nós, eu estou dentro. Cada um de nós chega aqui qualquer dia da semana, qualquer hora, e não tem o que fazer. Eu duvido. Eu duvido. No dia que você e eu e todos nós estivermos mais angustiados, sem ter referência, cheio de dúvidas, naqueles dias que todos nós conhecemos, vamos sair da nossa casa onde estivermos, vamos bater esse portão e perguntar: olha, tem o que para fazer? A gente pode fazer isso. Esse é o grande remédio das nossas dores. Esse é o grande remédio. No item 8, é onde ele traz os espíritos desencarnados, aqueles hipócritas, pseudo-sábios. Lá depois, no livro dos médios, ele diz que ferramenta a gente usa. Olha, cuidado com essas palavras. Ele cita um caso também interessante de um espírito que tinha aquela leitura bem rebuscada, aquela palavra doce, mas no meio da mensagem, no meio, tinha aquele quê de ilusão, de mentira. E às vezes seduzidos, todos nós seduzidos por aquela mensagem, acreditamos, mas no fim era um caminho que nós não devíamos seguir, terminamos seguindo. Qual é o grande remédio para isso? O estudo, a razão. Precisamos ser fortes em muitos desses momentos. Quase sempre esses momentos da qual somos enganados é aquele momento que estamos mais fragilizados. Que estamos realmente sem prumo. Aí a gente entra, escuta e pronto. De repente estamos todos nós cá, andando num caminho que não é o do Mestre. Então, para que esses momentos sejam cada vez mais escassos, para que nós não sejamos tão inseguros a ponto de acreditar nesses espíritos, nessas criaturas, sejamos mais fortes. Ser forte é se encher do amor de Deus. Ser forte é se conectar mais com o Pai. A melhor ferramenta prática, de novo, prática, para que a gente haja nesse caminho de conexão com Deus, é a prece, que não paga nada. Não paga nada, né, Miguel Heriberto? Hoje as coisas um pouquinho mais caras, outras não. Não paga nada. E não precisa, como diz Lucas, e a gente sempre fala, ser a prece de grandes e belas palavras. Se é aquela prece que todo mundo escuta, que sai gritando, não, a gente se recolhe em nosso quarto, em nosso coração, em nosso espírito, e só fala e conversa com Deus, de coração. Se agora a gente parar na nossa consciência e memória, eu tenho certeza que todos nós teve aquele momento daquela fé que agora vai lembrar e vir a consciência, em que a gente chorou de verdade, chorou e se entregou ao Pai. Nesse momento, toda e qualquer dor, ela foi socorrida, ela foi atenuada, é feito um abraço que a gente recebe. Mas são poucos e raros os momentos que a gente faz isso. Colocamos o celular para despertar, desperta, sai, atinge, corre, vai trabalhar, volta, e é isso, é aquilo, é um problema, é outro. Passou o dia. Passou o dia. Tenhamos mais contatos com o Pai, com Deus, com o nosso protetor, com o nosso guia, que está a todo instante, quase que gritando para que seja escutado. E aqui, se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais.
bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Na nossa escala de valor, nós colocamos em primeiro ponto aquelas criaturas de caracteres morais ou materiais. Pai fulano está muito bem, você viu? Bem sucedido, trocou de carro, comprou um apartamento. Quanto dos nossos comentários é assim, você viu como fulano melhorou, está mais educado, dá bom dia a todo mundo, está tão atencioso. Você viu que fulano agora aqui na rua parece uma luz, ele sai conversando com todo mundo, abraçando, dando bom dia. Na nossa escala de valor, nós estamos valorando os valores morais ou os valores materiais? Importante essa reflexão. Se nós façamos isso com o outro e conosco, nós estamos brigando, lutando para evoluir moralmente, nós precisamos ser mais felizes quando nós fazemos o bem, quando somos melhores, quando a gente consegue enxergar dentro de nós e fazer assim, em outro tempo eu faria diferente. Graças a Deus que assim não faço. Ah, se fosse há 10 anos atrás, eu estava agora esperneando, gritando, mas agora isso nem mais faz parte de mim. E agora eu escuto com mais paciência. Agora eu suporto melhor as decepções, as humilhações. Isso é de se festejar. Comprar uma caixinha de 12 quilos de fogos e estou melhor, estou no caminho. Uma árvore boa não se pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. No começo desse capítulo é esse conceito que Kardec traz, e ele termina o capítulo falando exatamente isso. Então conhece-se uma boa árvore pelos frutos que ela dá. Então quando eu vou acreditar naquele ensinamento, naquele conhecimento, eu vou observar a prática do ensinamento e qual é o fruto daquilo ali. Se for um fruto bom, que aproxima o ensinamento do mestre, ótimo, perfeito. Mas se não, uma interrogaçãozinha bem grande em nossa consciência. E aqui é uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? No item 122, sobre esses frutos. É belíssima. Eu faço questão que todos nós acompanhemos agora. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes do princípio. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Reclamamos que o mundo precisa dar fruto e não enxergamos a nossa capacidade em fazê-lo, nem a qualidade das ações que nós temos. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figura condenada, o blá blá blá. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Os nossos irmãos. Se o fruto da qual eu estou empenhado beneficia somente a mim, de que vale tanto esforço, gastar tanta energia, quase todo o tempo que tenho da existência, para me encher de coisas materiais, para comprar uma casa no campo, para comprar uma casa na praia, para ter um bom carro e não servir para ninguém a não ser para mim. Absolutamente ninguém. Isso não quer dizer que não devamos, lutar pelo nosso melhor conforto. Se aqui existe, precisamos, mas entendemos todos nós. A mensagem é, se só beneficia a nós, precisamos repensar. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz, para a perfeição. Em seus círculos,
pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Por fim, indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer ao supremo bem. Que possamos ter mais contatos com os ensinamentos do Mestre, com Cristo, e as nossas ações sejam direcionadas a isso. Agora, uma reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa relação e comportamento, sobre uns temas específicos, da qual a gente recebe muita informação, passamos muita informação, e aí vamos ver se o nosso comportamento e ações para cada um desses temas condiz com o ensinamento do Mestre. A nossa relação prática com a tecnologia, por exemplo. Hoje recebemos na palma da mão milhares, centenas, dezenas de informação. O que é que nós estamos transmitindo, passando? Qual a nossa relação com a tecnologia? A gente está perdendo muito mais tempo e energia no celular, vendo redes sociais, a vida dos outros, fofoca, etc. e tal. Ou a gente está procurando realmente oportunidades de viver o ensinamento do Mestre. Se agora a gente pegar o nosso, não agora, quando terminar a palestra, pegarmos nosso celular e procurar sobre ONGs de ação social, em Olinda, por exemplo, a gente vai ver muitas. Coloca lá, próximo da sua residência, você vai ver que tem alguém fazendo isso. É uma sopa, é um jantar, é uma visita no asilo. Que a nossa relação com a tecnologia melhore, que a gente transmita o ensinamento do Mestre em todas elas. Entre as dores e desesperos humanos, quantos ao nosso lado precisa de um abraço, de um conforto, de um carinho, e que a gente mal olha. Simplesmente mal olha. Enxergamos a nossa dificuldade como sendo a maior do mundo e única, mas não. Tem sim ao seu lado alguém que precisa pelo menos da sua atenção, pelo menos dos seus ouvidos. Nessa hora, sejamos bons cristãos. Isso não quer dizer que tenhamos resposta para tudo, porque isso é uma característica dos maus espíritos, Kardec nos fala no Livro dos Médiuns. Aquele que quer saber de tudo e tem solução para tudo, quase sempre leviano, pseudo-sábio. A gente faz isso tantas vezes, né? A gente nunca entrou numa aula de economia, quando chega alguém para dizer que está sem dinheiro, a gente já dá a solução. Tu já comprasse Bitcoin? Tu já investisse aqui? Tu já fizesse aquilo? A gente mal consegue contar o nosso, mas a gente acha que é o mestre da economia. E quando se fala sobre relacionamento e relação? Nós temos tantas relações em forma de tragédia, mas a gente tem todas as palavras bonitas do mundo para falar o outro da sua relação. Escutemos mais, observemos, sejamos mais cristãos. Política. Quase sem comentários sobre isso. Quase sempre todos com a verdade absoluta ao seu lado, ao seu ponto, e nisso acontecendo e fazendo tragédias e tragédias e tragédias. E não fazendo o principal, que é a arte realmente da política, do escutar, do dialogar, do juntos podemos construir, mas quase sempre de forma radical. Isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar ou respeitar qualquer que seja o desvario e seja contrário ao ensinamento do Mestre Jesus. Não, quando é contrário, nós nos posicionamos. Não é isso? Mas isso não em forma de briga. Só isso. Família. Emmanuel, ele diz que a maior e melhor instituição desse mundo e desse orbe encarnado para o nosso melhoramento é a família. É lá onde estão as maiores de nossas provas. Se a gente bem soubesse, era lá que estava todo o nosso foco e energia. Se a nossa relação com aquele familiar seja uma parentela corporal ou uma parentela espiritual, que mais na frente a gente vai estudar, qualquer que seja, se há afinidade, a gente potencializa, a gente ama mais. E se não há afinidade, aí sim é onde a gente tem que construir a relação. É onde a gente tem que transformar aquela parentela só corporal em parentela espiritual e carregar junto de nós para o resto da nossa existência. O momento do perdão é agora. É agora.
natureza que a gente falou. E, por fim, o maior dos ensinamentos do Mestre Jesus: amar. Amar. Qualquer que sejam as palavras que a gente tenha dito hoje, nenhuma delas é mais forte, é mais bela, é mais em potencial a referência do ensinamento de Deus. É a referência do que nos conecta e nos religa a Deus. É o amor. É o amor em todos os seus aspectos. Que nós sejamos apaixonados pelo amor. Não há nada melhor que a paixão. A paixão é maravilhosa. Pensemos naquela paixão. Imagina quanto nós íamos bater o mundo e fundo, motivados, empenhados, acordava cedo, tarde, não tinha hora, não tinha nada, porque a paixão nos movia. É assim. Não precisa só ser paixão carnal. A paixão que a gente tem, por exemplo, por um esporte ou por alguma coisa, precisamos nos apaixonar pelo amor do Cristo. Que possamos acordar empolgados assim. Hoje eu quero amar alguém. Eu quero amar alguém matando a fome de alguém, matando a sede de alguém, matando a vontade de receber o abraço de alguém. Tanta gente queria só isso hoje, só. Abandonado por tudo e por todos, queria só um abraço. Que sejamos apaixonados pelo amor do Mestre Jesus. Para todos nós, hoje, sempre, mais amor, por favor, para todos nós. Que Deus nos acompanhe, nos ampare e que possamos, na prática, seguir os ensinamentos do Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muita paz. Também em sermos exemplos do Cristo em tudo que fazemos na nossa vida diária. Possamos, então, fechar nossos olhos e nos conectarmos com o nosso Pai, que o Divino Mestre Jesus possa agora receber todos os nossos bons pensamentos, que possam ser direcionados para todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que nesse momento estão passando por necessidades e precisam do amparo e da misericórdia divina. Que eles possam ser acolhidos e encaminhados por todos os mensageiros que estão ao redor. Possamos então fazer a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia, dai-nos hoje. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, possamos conseguir retornar aos nossos lares e a divina paz. Que assim seja.